Boa tarde, professor. Irei começar agora a parte 2 do desafio 1, porque na primeira parte ficou faltando alguns assuntos, né? Vamos lá. Processadores. O primeiro processador foi lançado em 1971. Foi o Intel 4004. Ele era usado em calculadoras. O clock dele era de 740 kHz. Logo depois, a Intel foi lançando novas gerações, foi aumentando o desempenho de cada geração. Um exemplo foi 8080 com 2000 MHz, está ali embaixo. Depois eles lançaram a arquitetura x86. Aí teve o Intel 8086 com 5 MHz. Depois a x86 com 32 bits, os famosos 386 e 486, cada um primeiro com 33 MHz e o segundo com 100 MHz. A partir de 1982, a capacidade chegou entre 6 e 8 MHz, com o Intel 80286, que está ali embaixo uma imagem dele. E posteriormente começou a existir algumas disputas entre algumas empresas, que a AMD e a Harris, que cada uma conseguia romper a barreira, tentando alcançar novos níveis de processamento. As séries de processadores Intel e AMD marcaram a época do mundo da informática através de suas diferentes versões. E em 93 teve o Pentium. Aí em 95 lançou o Pentium Pro. E eram chips da arquitetura x86, já era a sexta geração. E a partir daí tinha uma série de lançamentos do Pentium. Pentium 2, Pentium 3, Pentium M. E paralelamente a AMD não ficou atrás. Eles lançavam uma certa disputa, o AMD K5, o K6, o K7 mais para frente. E sempre eles estavam em concorrência. Sempre que uma empresa lançava um modelo de processador, o concorrente já superava meses depois. Um exemplo, a Intel lançou em 99 o Pentium 3, a AMD foi lá e lançou o AMD K7. Eles estavam sempre guerreando pelo maior clock. Ambas as empresas travavam uma espécie de corrida, competindo para ver quem conseguia o maior desempenho e valor de clock. Aí uma imagem do Intel Pentium e do AMD K5. Aí, a partir do Pentium 4, já existiam muitos elementos dentro do processador, ele estava aquecendo bastante e começou a existir limitações físicas. E foi o final da lei de Moore e surgiu a tecnologia multicore, que era o uso de mais de um núcleo ao mesmo tempo para ajudar a aumentar o processamento, pelo esquema de escalonamento. Tanto essa disputa entre a AMD e a Intel, a AMD ganhou essa disputa, venceu, com o lançamento do x86 de 64 bits, que mais tarde foi nomeado como AMD 64. Aí, em 2006, a Intel lança a linha Core para as pessoas que precisavam de mais desempenho e poder de processamento. Aí começa a família Core, que ela existe até hoje. E ela contempla modelos como o i3, i5 e i7. Tem um i9, mas ele não é da família Core, mas da família X, que é uma família mais elevada, né? Mais top. Aí, como eu falei, existe a família X voltada para o uso profissional. Agora, ó, embaixo tem a imagem de cada um deles, né? Aí vamos lá. O Intel Core i3. Ele é o uso básico, ele é considerado o uso básico. Ele é usado e recomendado para tarefas diárias, como acessar a internet, escrever um documento, assistir um filme. Logo em seguida tem o Intel Core i5, que é um uso intermediário. Ele também, além de ser residencial para PCs, né? Residencial, e também usa para a parte comercial.
Ele tem um alto desempenho e pode lidar com jogos modernos e alguns programas de edição pesados. Tem um Core i7, que é um uso mais avançado, ele é completo, é o mais potente da família Core. Ele é amplamente usado para jogar jogos da última geração, software de produção de conteúdo, projetos de edição de imagens. Seu foco é a alta velocidade e o desempenho máximo. Existe o Intel Core i9, que é o top de linha, o desenvolvimento extremo. Mas ele é usado mais para parte profissionais, como foi dito anteriormente, para engenheiros e arquitetos, que eles precisam de desempenho e qualidade em seus projetos, e também para jogar games da última geração em 4K. Aqui existe, no nome do processador, você pode saber já a sua linha básica, a sua geração, o seu modelo e algumas características especiais do processador. Como aqui eu coloquei, tem o nome do processador Intel Core i3 6006U. O que significa? O 3 seria a linha básica, o 6 na frente seria a geração, em roxo seria o modelo, e as letras em verde seriam algumas especificações, como o U seria o baixo consumo de energia, embaixo que seria o i9. O H significaria que ele pode fazer um overclock, e o K significaria que ele podia fazer um overclock, e o H significa que ele tem uma placa de vídeo integrada, certo? Agora o sistema operacional. O sistema operacional ele administra todos os recursos do computador, tanto a parte só do software, quanto a parte do hardware. Ele que sustenta e administra os programas, a parte do computador. O sistema operacional mais usado é o Windows, mas ultimamente ele tem perdido o espaço, tem ganhado o Mac, que é o sistema operacional da Apple, e o Linux, principalmente o Ubuntu, tem ganhado espaço no mercado. Ali eu coloquei a interface de cada um deles, do primeiro do Mac, depois do Windows 7, né? E depois o Ubuntu. Aí está a evolução do Windows, do primeiro até o 10, que o Windows 1 foi lançado em 1985, o Windows 3 foi lançado em 1990, que teve com ele o início do jogo Paciência, que foi muito jogado, muitas pessoas. Teve o Windows NT 3.1 lançado em 1993, teve o Windows 95 lançado em 95, teve o início da barra de ferramentas, o 98 foi lançado em 98, o início do suporte USB. Ele também teve agora o uso da internet, ele utilizava o Internet Explorer 4, melhorou bastante a interface gráfica dele. E finalmente teve o Windows XP, foi lançado em 2001 para computadores pessoais, incluindo computadores residenciais e de escritórios, notebooks, tablets. E ele foi o sistema operacional mais usado no mundo. Em 2006 ele alcançou a meta de 85% de uso no mercado. Aí teve o Windows Vista logo em seguida, que foi lançado em 2007. Teve o Windows 7, que foi lançado em 99. Com ele foi um grande número de novas características, principalmente gráfica do XP ou Vista para o 7, né? O Windows 8, que foi lançado em 2012, ele foi mais direcionado para tablets, para notebooks, não tanto para desktop. E o Windows 8.1 foi lançado em 2003, tentando corrigir algumas falhas do 8. E o Windows 10 seria uma junção do 7 com o 8, as melhores coisas para serem usados os dois mundos, né? Tanto tablet como desktop. Aí tem o Linux e suas distribuições. Uma distribuição Linux é composta por uma coleção de aplicativos mais o kernel, que seria o núcleo do sistema operacional. O Linux na realidade é apenas o nome do kernel do sistema operacional. Isso significa que todas as distribuições usam o mesmo kernel, mas podem acoplar diversos aplicativos de acordo com o objetivo do seu mantenedor. Ou seja,
vai ter o básico lá, vai ter o núcleo, mas cada programador, cada pessoa que quer usar, ele vai poder modificar do jeito, da maneira que ele quer, né? Vai existir o Linux comercial e o não comercial. O comercial ele vai ter o suporte, você vai pagar pelo sistema e vai ter o suporte técnico. E o não comercial não vai ter o suporte técnico, você vai ter que se virar. Às vezes vai ter que buscar problemas em lista de discussão, né? Aí eu coloquei uns exemplos, mas agora vai ter especificando. Ali vai ter o Arch Linux, que é uma versão não comercial. Tem a liberdade para definir o que vai ser instalado no sistema. Mas depois tem o Linux Debian, que também não é comercial. Tem também o Linux Gentoo, um sistema operacional livre. Uma característica muito importante que ele tem essa tecnologia chamada Portage, que possibilita ao usuário customizar o sistema como ele quiser, tanto o gráfico como a outra parte. Aí tem o famoso sistema operacional Ubuntu Linux, e também ele não é comercial e ele é um dos mais populares. Tem o Red Hat, que é uma distribuição comercial que é voltada para clientes corporativos. E tem o SUSE, que ele é uma distribuição comercial com versões para empresa, servidor, computação de nuvem e virtualização. Depois tem o Linux Mint, que é não comercial. Depois tem o Slackware, que também não é comercial. E tem o Kali, que ele é uma distribuição não comercial voltada para os profissionais da área de segurança da informação. É interessante também. Então é isso aí, professor. Eu falei sobre os processadores, falei sobre a evolução do Windows, falei sobre um pouco sobre também a distribuição do Linux também. Espero que agora esteja certo e obrigado.